essa altura, muita gente já notou a incredulidade, né, da nossa mídia, da mídia brasileira, com a vitória do Donald Trump, e também, se você levar em consideração como as coisas, a certeza que a mídia norte-americana parecia ter da vitória da Hillary também, com quase todos os institutos de pesquisa de lá e daqui apontando uma vitória da Hillary e tudo mais, e de repente um monte de gente chocada porque o Donald Trump ganhou. Aí agora que ele ganhou, muita gente está falando que na mídia brasileira e na mídia de lá também, apontando os homens brancos, né, dos nativos lá dos Estados Unidos, como a principal causa dessa vitória, ou seja, eles teriam se unido por algum motivo e votado em massa, massivamente no Donald Trump. Então, assim, eu resolvi fazer esse vídeo curtinho, e eu vou deixar um link aqui embaixo na descrição, demonstrando assim, apontando que na verdade não foi exatamente isso que aconteceu. Então, alguns dados interessantes, de acordo com o próprio New York Times, né? É o seguinte, o Donald Trump ele acabou vencendo com só 1% a mais dos votos que os republicanos tiveram, dos votos de pessoas brancas que os republicanos tiveram nas últimas eleições, né? Então, ou seja, de acordo com essa pesquisa do The New York Times, que é um apoiador da Hillary, né? Então eles estão tentando entender o que aconteceu, né? Então, ele só conseguiu 1% a mais do que o Mitt Romney na última eleição. E aí vem os dados interessantes. O Donald Trump ele conseguiu 8% a mais dos votos dos negros, né? Então, os negros que votaram massivamente no Obama, eles ainda votaram massivamente na Hillary Clinton. Só que o Donald Trump ele conseguiu 8% mais 8% desses votos. Então, para um total de 9%. Não é muita coisa, mas já foi significativo. É o suficiente para ele ganhar determinados estados. Onde foi a maior diferença foi nos hispânicos. Os hispânicos, e isso pode parecer curioso para muita gente, mas o Donald Trump ele conseguiu mais ou menos 9% a mais. Ele foi melhor do que o Mitt Romney em todas as etnias, todas as minorias, todas, asiáticos, nativo-americanos, todas as minorias, judeus, todas. Ele foi melhor do que o Mitt Romney. E, inclusive, nessa questão dos hispânicos, ele conseguiu com relação um aumento de 8, 9% com relação ao Mitt Romney também, e para um total de 29% a 33%. Então, assim, cerca de 1/3 dos hispânicos norte-americanos votaram no Donald Trump. Isso é muita gente. Você imagina, 30% da população, né? Quase em torno de 1/3, né? Quer dizer que ou seja, 1 a cada 3 hispânicos votaram no Donald Trump. E ele ganhou, majoritariamente ganhou no voto dos católicos, ele ganhou boa parte dos votos, assim. Então, assim, não foi o voto dos homens brancos, mesmo entre as mulheres, em que se esperava que a Hillary Clinton fosse vencer, assim, com ampla margem. Não, ela só conseguiu entre as mulheres brancas, né, que é onde se esperava que ela fosse melhor, né, nativas, né, dos Estados Unidos, ela só conseguiu uma margem de 4% a mais do que o Trump. Não foi muita coisa, entendeu? E só 1% a mais do que o Obama conseguiu na última eleição. Então, assim, quase que não houve uma... E a verdade é, o Donald Trump fez muita gente ir votar. Essa é que é a verdade. Então, assim, muitas informações que a mídia está passando, ou muitas... Eu não vi ainda também nenhum canal abordando exatamente essas demografias, mas eu tenho certeza que vai aparecer daqui a pouco. Então, mas a questão assim, essa. Então é um mito essa história de que
E aí vem a questão, mas por quê, né? O que levou, né, esses hispânicos a votarem no Donald Trump? Tanta gente votar no Donald Trump. Bom, primeiro, essa ideia é que assim, a Hillary ela se queimou muito por causa dessa última leva de e-mails do Wikileaks com relação àquela história do envolvimento de membros do ciclo pessoal dela, mais próximo dela, envolvidos com rituais que não estão de acordo com rituais com o credo cristão que ela diz ser cristã. Então eu imagino mais ou menos assim, você imagina aquela pessoa que diz que é temente a Deus, diz que vai à igreja e tudo mais, e depois você descobre que na verdade ela não é nada disso, ela é uma satanista, ou tá lá participando de rituais que envolvem esperma, sexo mágico e sangue espirrado na parede, e uma mulher com uma serpente no corpo e tudo mais. É aquela história, você pode falar, pô, isso é um problema religioso. Isso pega mal com algumas pessoas, certo? Pegou mal pra ela. Então, muitos hispânicos a maioria dos hispânicos são católicos, não pegou bem com eles. Principalmente porque ela dizia que ela era cristã, né? Ela já tinha uma fama a credulidade dela já estava em xeque, né? Então, a fama de desonesta. Isso não necessariamente fez com que as pessoas que fossem votar nela fossem lá e votassem pelo Trump, mas acho que talvez algumas pessoas que estavam pensando em votar simplesmente deixaram de votar, né? Então essa foi uma razão. Outra razão é que é realmente essa fama que ela foi, essa ideia de que os Clintons, na verdade, eles dão essa atenção para as populações mais carentes. O Partido Democrata dá a atenção para as populações mais carentes na época de eleição, e depois eles esquecem e largam eles lá, né? Me lembrou muito um artigo que um professor meu postou no Facebook, né, desse pensador argentino. Ele é de esquerda, né, mas ele falando que o problema da esquerda é que a esquerda tem se voltado para si mesma, ela só fala para ela mesma, ela não conversa mais com a sociedade, os discursos são todos voltados para ela mesma, e é a mais pura verdade. Então, teve esse lado. Isso é aqui, isso é na América Latina, e isso também acontece lá. Por outro lado, muitas coisas que a mídia, a percepção de que ninguém das elites gostava do Donald Trump. Ninguém gosta do Donald Trump. O mercado financeiro não gosta, os economistas não gostam, os milionários estão todos contra ele, todos publicamente, né? Então os irmãos Koch, que são lá todos os multibilionários, né? Bill Gates, irmãos Koch, o George Soros, todos esses caras, tudo contra o Donald Trump. Então, primeiro, peraí, se o interesse financeiro, né, tá contra o cara, então, né, talvez ele esteja do nosso lado, né? Aí a mídia também contra ele, claramente contra ele. Então muita gente viu, e aí hoje em dia tem as redes sociais, muitas coisas que a mídia postava, a pessoa ia lá nas redes sociais e observava e falava, peraí, mas não é verdade, não é assim que aconteceu. Então um exemplo, a história do muro. Então primeiro que assim, existe já uma cerca, que parece um muro, assim, né? Mas é uma cerca que não tem muita diferença se você parar para pensar. Que foi feita pelo Bill Clinton. É que ela cobre 1/3 do território da fronteira. Ela foi levantada pelo Bill Clinton. Aí o cara vai falar assim, eu vou pegar no restante, eu vou pegar e vou colocar um muro. Por que isso parece um absurdo? Quando era o Bill Clinton fazendo, não tinha problema. Agora que o cara tá falando de fazer, tem um problema? Não faz sentido. Aí ele foi lá, o Donald Trump foi e visitou o México e se encontrou com o presidente Henrique do México. E aí ele foi lá, ele e o presidente, eles falaram, não, nós vamos trabalhar juntos, né? Talvez. Aí o presidente do México falou, olha,
mas tá se falando muito dessa questão de imigrante legal, mas pra gente também essa fronteira aberta não é boa coisa, porque entra arma, tem o tráfico de drogas que tem sido livre, atrapalha o nosso trabalho da nossa polícia, porque eles fogem para os Estados Unidos, dificulta. Né? A gente tá perseguindo o cara aqui, o cara vai para os Estados Unidos, comanda de lá o negócio para cá e vice-versa. Então, como não há uma maneira de fazer uma integração maior com relação a isso, porque só se você fundisse os dois países, então talvez a ideia não é impedir os imigrantes legais, é impedir os imigrantes ilegais. Quem são os imigrantes ilegais? Pessoas que vivem à margem da legalidade, né? Essa é a ideia. Lá existe a NAFTA. Com a NAFTA já é fácil você conseguir trabalho e cidadania no país vizinho, certo? E não é que não é assim como aqui um brasileiro que tem que ir para lá do mexicano por isso também que o Donald Trump falou, olha, ou faz esse negócio ou a gente vai ter que rever todos esses contratos e tudo mais para ver o que está acontecendo, porque não está dando certo esse negócio, né? Essa junção dos três, como se fosse o Mercosul de lá, né? Não está funcionando. E os habitantes de lá, os hispânicos de lá, eles percebem isso. E eles se sentem ressentidos quando, por exemplo, muitos imigrantes legais se sentiram ressentidos com o Obama quando o Obama anunciou a anistia para os imigrantes legais que estavam lá. Por quê? Porque, naquela história, eu fui para lá, eu vou batalhar anos para aprender a língua, para montar um negócio, para arrumar um emprego e provar que eu entendo das leis, que eu entendo das coisas aqui, eu sei como os Estados Unidos funcionam, eu sei como o lugar funciona, né? Eu tô apto para viver aqui, vou lá, consigo 5 anos depois, 10 anos depois, vou lá e consigo a minha cidadania. Aí vem o cara lá sei lá, sabe-se lá de onde, um mano aí que chegou ali na vizinhança, fugindo do México, sabe-se lá fazendo o quê, né? E aí o Obama vai lá e toma a cidadania. Muita gente não gostou, então o Trump conseguiu o apoio desses hispânicos que estavam lá legalmente. Essa é a ideia, né? Então, muita gente que vai para lá em busca de uma vida melhor, né? Você quer viver, o cara que se muda para o lugar, ele quer viver como a vida do lugar. Ele não quer viver a vida ele não quer viver o que ele já estava vivendo lá no país de origem. Ele não quer que o lugar se transforme. O mexicano que saiu do México legalmente, passou por todo o trabalho para se mudar para os Estados Unidos, a grande maioria quer viver a vida que o norte-americano leva, né? Ele não quer viver a vida que ele levava lá no México. Eu não sei se todo mundo que morava, que era vizinho dele, se muda para lá, provavelmente não é exatamente essa vida que ele estava querendo, né? Que ele estava buscando. Então, eu acho que o que eu tinha para falar era basicamente isso. Também teve essa questão, acho que da revolta, né? Então, o Michael Moore, ele decifrou da seguinte maneira. O Michael Moore, de esquerda, ele é apoiador da Hillary Clinton, mas ele falou assim, olha, o Donald Trump está falando coisas que pegam na base da sociedade norte-americana. Naquele cara que participava, que fazia parte da classe média, já não faz mais, porque não consegue mais fechar as contas. Quando o Donald Trump chega e fala assim, olha, a empresa que sair daqui para ir abrir uma fábrica do México pode ir, só que eu vou colocar uma taxa, vou colocar um imposto de 35%. É o que a gente faz aqui no Brasil, né? Só que aqui, por exemplo, o imposto de importação aqui é de 70%, 60%, né? Tudo que é importado aqui, a gente taxa 60%. Então o que ele está falando é basicamente isso, olha, pode ir, mas eu vou taxar vocês. Se vocês forem, se fechar uma fábrica aqui e ir para lá, eu vou taxar vocês. Aí, pro trabalhador, e o Donald Trump falando isso para um público onde
tinha um monte de executivos ali. E ele falando assim, né, com os caras. Então, assim, muita gente que tava lá pegou e falou assim, olha, pro trabalhador, pro pobre, né, o cara da classe média baixa, aquilo lá foi ouro, assim, no ouvido dele. E com aquela... E também teve uma questão de bullying. Por parte dos... Em alguns lugares, você dizer que você ia votar no Trump era quase que um suicídio social. Então, o que muita gente está falando? Que a forma como a mídia tratou e como os apoiadores da Hillary estavam tratando a coisa, né, é como ser de direita lá dentro da FEFELESH, onde eu estudei. Né? Eu sempre tive uma posição mais conservadora. E eu falava abertamente com relação a isso. Mas eu conheci muita gente que falava assim, não, olha, eu até concordo com você, mas não dá pra falar aqui, porque se eu falar alguma coisa aqui, é capaz de... Eu não consigo, não vão me dar minha iniciação científica. Os professores não vão querer me aceitar no mestrado, não vão querer me aceitar no doutorado se eu falar a minha posição aqui. E esse medo é real. Se isso realmente aconteceria ou não, a gente não sabe, mas às vezes dá a impressão que sim. Isso acontecia a mesma coisa lá. Tanto que nos campos universitários, se você não... Você podia... Eu vi várias entrevistas, não era possível... era muito difícil achar alguém disposto a votar no Trump. Chegou na hora da votação, esses caras... Lá na hora de votar, ninguém tá vendo. O cara vai lá e vota no Trump. Então acho que teve tudo isso. Mas o que o Michael Moore falou assim é que vai ser uma maneira, esse voto no Trump é uma maneira de dizer pro sistema fuck you, foda-se, né? E essa foi um grande fuck you, foi o que o Michael Moore disse. E eu acho que ele tá certo. Acho que muita gente votou no Trump falando assim, olha, quer dizer então que a mídia tá contra, a classe, os banqueiros são contra, a elite política está contra, o Partido Democrata não quer saber dele porque ele é republicano, mas os líderes do Partido Republicano também não gostam dele e abandonaram ele no meio por causa daquela história lá de uma coisa que ele falou há 11 anos atrás. Não quer saber? Fuck you! Foi exatamente o que aconteceu. Bom, o que eu tinha para falar nesse vídeo é isso. Eu vou fazer mais vídeos sobre isso porque tem muita coisa para ser dita. Então, até daqui a pouco.